Oi, meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, aqui é a Bilu e nós estamos trazendo aí um assunto muito importante, muito pertinente para o nosso dia a dia, né? Que é referente ao divórcio. Nós falamos no vídeo anterior, Casamento em Manutenção, né? Referente a algumas coisas que nós podemos fazer para que evitemos que chegue a um divórcio no nosso casamento, né? Para que nós evitemos. Existem no casamento situações que a gente precisa e obrigações que a gente precisa ter dentro do casamento para que esse casamento esteja em equilíbrio, né? Nós vimos lá no vídeo a respeito do amor, né? Temperos, né, para manter um casamento saudável, né? Foi o amor, o respeito mútuo, comunicação. Dê uma olhada no vídeo aí, eu vou colocar a foto dele aqui para facilitar vocês. O perdão, a busca por Deus, né? Porque quando a gente está em dificuldades, a gente colocando o nosso casamento nas mãos do Senhor e confiando, né? E fazendo a nossa parte, como a Bíblia diz aqui, tudo caminha para o bem. Cuidado um com o outro, né? Unidade, isso é muito importante. Submissão, isso são alguns dos elementos, né? Que eu separei aqui para gente, que eu tinha separado para outro vídeo, que a gente falou a respeito, né, do casamento. E hoje eu quero começar esse vídeo lendo um recadinho aqui da Imá, nossa amiga. E ela é vizinha minha, tudo aqui. E eu achei muito importante o recado que ela deixou, a sinceridade dela. Porque às vezes a gente fala em divórcio, fala em manutenção do casamento, a gente acha, ai, meu casamento está tudo bem, está tudo bem. Mas olha, ela apontou falhas aqui que eu não tinha percebido, né? Em algumas situações. É porque assim, não dá para falar tudo também, né? Senão o vídeo fica daquele tamanho. E quando vocês deixam a notinha de vocês ali, o comentário de vocês, acaba trazendo também outras situações, a qual eu não falei, mas vocês leem sempre o recadinho das nossas amiguinhas aqui. A Imar falou assim, ó. Oi, Bilu, querida, sou casada há 40 anos. Ouvindo as suas orientações abençoadas por Deus, fui fazendo uma retrospectiva. Gente, faça uma retrospectiva do casamento de vocês. Vocês vão ver onde vocês estão falhando, onde vocês estão acertando, onde vocês podem melhorar, tá? Façam isso sempre, sempre. Uma retrospectiva da minha vida conjugal e reavaliando a minha conduta. Porque não é só, gente, não é só aquela questão de, eu só vou ver o que ele está fazendo de errado. Não, a gente tem que ser sincera conosco mesmo e a gente acertar o nosso lado, reconhecer e acertar o nosso lado, né? Acertei muito, mas em alguns pontos eu poderia ter feito diferente. Todas nós, né, em todos os pontos da nossa vida conjugal, nós deveríamos fazer diferente em família também, né, como ela diz aqui. Para obter melhor resultado. Deveria ter envolvido mais o meu marido nas tarefas da casa. Olha aí, mulherada, vocês que se acham o máximo. Não, tem que envolver o marido sim, lavar uma louça, limpar uma casa, cuidar de um filho. O Dani aqui, quando eu preciso, ele dá banho na Fernanda, ele limpa a casa, ele faz o que eu precisar de fazer, que ele me faça para mim, ele faz, ele não tem problema nenhum, sabe? E a gente precisa ser assim, por mais hábil, mas ele trabalha fora, mas a gente trabalha dentro de casa. A gente não para. Eu sempre falo aqui no nosso canal que a mulher, ela não tem descanso. Ela acorda, já vai fazer serviço e ela vai dormir assim, ela para de fazer alguma coisa quando ela vai dormir, né? O marido não, o marido dele tá na fábrica ali o dia inteiro, tá cansado sim, mas ele chega em casa, é lugar de repouso, é lugar de descanso, e a gente não tem esse lugar de descanso. Então a gente precisa sim colocar, né, passar algumas orientações para o nosso marido, para o nosso cônjuge, para eles estarem nos auxiliando,
né? O Dani dá banho na Fernanda, ele cuida dela, ele bota ela para dormir, arruma a cama, ele faz muitas coisas, né? Pois eu trabalhava também fora. Também deveria tê-lo envolvido mais nas questões dos nossos filhos. Olha que importância aí, gente. Você, mãe, que quer fazer tudo, quer cuidar dos filhos, eu dou banho, eu faço tudo, quando o marido chega, tá tudo bem, tá errado, sabe? Porque quando você pede para o marido, olha, arruma a cama para o bebê, arruma, né, a cama para eles, olha, me ajuda a dar um banho no fulano de tal, você vai estar dando tempo, espaço e oportunidade para esse pai ter convívio com essa criança. Agora, se você faz tudo, como que ele vai chegar e ter contato com essa criança? Nos finais de semana, né? Não vai ser pai, vai ser tio, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Eu resolvia tudo sobre os filhos, querendo poupá-lo, pois ele trabalhava. Chegava cansado. Hoje vejo que não foi positivo, pois ele poderia ser menos reservado com os filhos. Faltou criar vínculos mais fortes. Aí ela agradece aí, gratidão, Bilu, por trazer muitos conteúdos importantes para a nossa vida. Que Deus te abençoe grandemente e abençoe a sua filha e os seus. Imá, muito obrigada pelo seu recado aqui, né? Por você ter se disponibilizado em fazer esse texto aí para nós. Rotina de uma mulher de Deus. É a Jaque, é a Jaqueline, um beijo para você, Jaque. A Jaquinha também, um beijo para você. A Cláudia, um beijo. A Creuza, bom dia, assunto importante, que poucas pessoas falam. Eu sempre falo que o casamento é como um jardim, precisa ser regado e ter manutenção para o bem-estar. Essa foi a Creuza que falou. E um beijo, Cláudia Albino, também. Deus abençoe vocês. Hoje eu comecei o vídeo diferente, né? Mandando beijos, porque eu achei muito pertinente aí o comentário da nossa amiga Imá. Ela deixou aí, vocês quiserem ler, tá no último vídeo aqui. Tá um recadinho dela, o comentário dela. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o comentário dela lá, fiquem à vontade. Conversem com a Imá, uma pessoa também muito sábia. Bom, nós vamos falar hoje, vamos começar o nosso vídeo hoje falando a respeito de divórcio grisalho. Eu achei muito interessante esse nome, que a gente vai falar hoje a respeito do divórcio. Por que será que as pessoas com 50, 55, 60 anos estão se divorciando, né? Depois que passou ali 20, 25, 30, 35 anos de casados juntos ali, as pessoas resolvem se divorciar. O que leva essas pessoas a pedir divórcio? Justamente agora, né, que começa a se ter, na minha visão, né, e na visão de muitos, né, começa ali ter um espaço para estar juntos, para se curtirem, eles decidem pedir o divórcio. Imagino eu, né, que a pessoa com 35, 40, 50 anos estava bem, né? Pensando assim, está tudo bem no meu casamento, estamos, né? Já os filhos estão criados, já saíram da fase de escola, né? Ou estão fazendo faculdade, já estão morando afastados, cada um na tua casa, né? Está tudo muito bem. Aí, de repente, marido se aposenta, a mulher se aposenta, aí, de repente, o marido vem e pede divórcio. Gente, mas não estava tudo bem? Até ontem estava tudo bem. Não houve briga, não houve discussão, eu não quebrei nenhum armário, não quebrei a pia da cozinha, não amassei nenhuma panela, não quebrei nenhum prato, nenhum garfo. E de repente ele vem, ele vem e pede divórcio. Por que isso? E gente, eu vou falar para vocês, a gente vai ver isso mais para frente. O número de mulheres que pede divórcio é muito maior do que o homem que pede divórcio. Eu me assustei. Mulherada, o que está acontecendo com vocês? A mulherada está pedindo divórcio. Eu fiquei assustada, sinceramente.
E eu fiquei assustada, gente. As mulheradas pedindo divórcio, geralmente é o homem, né? A gente tem aquela visão de que o homem, ele chega a uma certa idade, ele fica safadinho lá e ele quer saber de outras mulheres, de meninas mais novas, e né, larga a véia para ficar com mais nova e tudo mais. As mulheres que os homens traem, a gente sabe, infelizmente, principalmente esses homens fora, né, do contexto cristão, né, mas tem muitos homens cristãos também que, né, fazem arte, que traem, né, que são adúlteros, porque eu falei aí nos vídeos passados que a gente tem que dar nome às coisas. O homem que trai a mulher, ele é um homem adúltero, né? A gente precisa dar nome. O que aconteceu para você virar a cabeça assim? Você conheceu uma outra pessoa? Como você tem coragem de pedir divórcio depois de tantos anos juntos? Dediquei minha vida toda para você. Agora estou velha, sem perspectiva financeira, e você vem com essa historinha de pedir divórcio. Às vezes a gente sabe que o pedido de divórcio, né? Muitas vezes a mulher tá ali, casou, ela viu que ela não casou bem, ou às vezes o casamento foi por causa de motivo de barriga, né? Então eles vão levando com a barriga, empurrando com a barriga esse casamento, até os filhos se formarem, se casarem, né? Aí a pessoa fala assim, agora chega, né? Os filhos já não dependem mais de mim, agora eu vou pedir o divórcio, né? Muitos dos casais, a gente sabe que a mulher não pede divórcio, por quê? Porque ela vê que ela tem filhos pequenos. Não, eu quero que meu filho tenha o pai presente, né? Tem muitas situações aí que a mulher vai empurrando com a barriga o casamento dela. Tem muita situação dessa, né? Ninguém se casa pensando no divórcio. Isso é verdade. Que dirá num divórcio após os 30 anos de casado. 30 anos de casado, então quer dizer que essa pessoa já está com 50, 55, 60, dependendo da idade que essa pessoa casou. Ou então acontece que a pessoa começa a namorar muito cedo, não tem, né, maturidade para suportar um casamento, as responsabilidades de um casamento, né? E aí casou grávida também, né? Não casou nem por amor, né? Namorou ali, ficou com a pessoa, engravidou, os pais obrigaram a casar, e aí casaram ali com aquelas dificuldades financeiras muito grandes, e aí eles conseguem, né, vencer as batalhas do casamento, principalmente uma batalha de um casamento que eu casei com um cara que eu não queria, né? O cara tinha os seus vícios, e ela foi aguentando tudo isso, chegou num certo momento, meu filho está grande, minha filha está grande, e às vezes, não se assustem, às vezes o próprio casal já está combinado, olha, a gente vai aguentar, né? A gente vai ficar junto até os nossos filhos crescerem. Quando os nossos filhos crescerem, aí a gente vai, cada um vai viver a tua vida. E aí muitas vezes acontece um divórcio assim, ou então estava tudo bem mesmo, estava tudo mil maravilhas, tudo bem, na cabeça da mulher estava tudo bem, mas na cabeça do homem não estava bem. Ele já estava se sentindo preso, aprisionado durante muitos anos dentro daquele casamento, e ele não conseguiu encontrar um momento de felicidade naquele casamento, o que eu acho que é uma grande mentira, né? Porque se a pessoa está tão infeliz assim, ela não vai ficar 30 anos com a mesma pessoa. O problema não está nessa pessoa, no cônjuge. O problema está nessa pessoa aí que pede a separação, né? Provavelmente, o problema está nessa pessoa que pediu a separação. Então, existe sim aí essas surpresas repentinas. E existem aquelas que, bom, eu já sabia, né? E tem pessoas que aceitam o divórcio numa boa, o pedido de divórcio numa boa, né? E tem outras ali que entram em depressão, entram em tristeza profunda, para de viver, deixa de viver por causa da questão. E aí vive, né, como a gente falou nos vídeos passados, vive o luto,
né? Vive o luto de um divórcio que o cônjuge é vivo. Nós vamos falar a respeito, esse assunto a gente dá muito pano para manga. Eu vou falar também, vou fazer um vídeo falando a respeito do cônjuge que vive um luto com o outro cônjuge vivo. Sabe aquela situação que o marido está em casa, mas ele não está? Você tem um marido, mas você não pode contar com ele. Ou então você tem uma mulher, né? E você não pode contar com ela. Ela não faz o papel, ela faz o papel de dona de casa perfeitamente. Ela faz o papel de mãe perfeitamente. Ela faz o papel de avó perfeitamente, de amiga dos outros perfeitamente. Mas ela esquece que ela tem um marido, né? Ela assume todos, mas ela está morta, destruída, moída para o casamento. Ela não acha tempo para o casamento dela. Então, esse cônjuge que tem a mulher que vive uma situação assim, ele vive um luto de um cônjuge que não está morto, ele está vivo, mas ele está vivo para a união deles. Nós vamos falar a respeito, gente, dá muito esse assunto, assunto do divórcio, dá muitos outros assuntos, né? E ninguém se casa, né? Como eu falei, ninguém se casa pensando no divórcio. Onde aí eu falo que duas pessoas aposentadas já poderiam falar, olha, eu vou fechar minha casa, vou alugar minha casa por 1 ano e eu vou viajar com a minha mulher, vou curtir a vida, vamos conhecer os lugares que a gente não pôde, porque nós estávamos cuidando da casa, trabalhando para sustentar a casa, pagar um financiamento de uma casa, pagar o financiamento de um carro, né? Pagar o estudo dos filhos, então eles estavam ali com a mente direcionada para esses fins, né? Mas agora nós estamos aposentados, vamos curtir a vida, né? Deveria ser esse o momento. Se aposentou, agora vamos nos curtir, né? Uma fase de vida com poucos compromissos, né? O homem já não trabalha mais, já não precisa ficar com obrigação, com horários. E aí vocês estão onde? Numa fase maravilhosa, né? Um caminho, você tem um caminho ali de liberdade para vocês fazerem o que quiserem, sem se preocupar com filhos, sem se preocupar com nada, né? Autonomia financeira, porque já estão os dois aí aposentados, ou então um só está aposentado, mas já tem essa autonomia, e muitos pensamentos de aventureiros, né? Eu quero viajar, eu quero nadar numa cachoeira, né? Eu quero pescar, eu quero acampar, eu quero fazer aquilo que nós fazíamos quando nós éramos solteiros, quando a gente era recém-casado e não tinha filhos ainda, né? Porque tem uma fase da nossa vida que a gente tem os nossos sonhos, mas a gente para esses sonhos, né? Guarda numa caixinha para que quando nós venhamos chegar nessa fase aí, né, de liberdade, né, a gente abrir essa caixinha e falar, olha, o meu sonho era esse, agora eu vou realizar, eu queria fazer isso, agora eu vou realizar, né? Claro que junto com a esposa, junto com o marido, né? E o que acontece aí que vira a mente dessa pessoa que tem toda a liberdade, aí de repente ele pede o divórcio, mas aí ele tá com uma pessoa, né? E a gente vê casos aí, pede divórcio, no momento que o cara está livre para viver com a esposa, ele larga a esposa para ficar com outra mulher, aí essa mulher engravida, olha que burrice, gente. Aí essa mulher engravida, ele vai voltar tudo de novo. Ele quebrou, né, aquela liberdade que a vida tá, a segunda chance de liberdade que a vida tá dando para ele, né, para realizar os sonhos dele, junto com a esposa, não. Ele divorcia dela, arruma uma mais nova, e essa mais nova não é boba, já engravida para segurar ele. E aí ele vai ter que, um homem aposentado, vai ter que voltar a trabalhar para poder sustentar um aluguel, porque a casa ficou com a primeira mulher, né?
vai ter que pagar um aluguel, vai ter que sustentar essa mulher e sustentar o filho dele. Gastar dinheiro com fralda de novo. Né? Então, não é muito bem pensado isso aí, não, né? Não é muito bem pensado, não. Nada de ter ali aquela... A gente pensa, né, na velhice, nada de ter em casa ali aquela balança, aquela cadeira de balanço, aquele cesto cheio de linhas e lãs para fazer tricô. Não, vamos viver a vida, sabe? Vamos viver a vida, nada de sofá. E nada também de pegar aí essa fase, né, que vocês têm de liberdade para ficar cuidando de neto. Eu sempre falei isso para vocês. É cuidar da vida de vocês. Porque a vida inteira vocês passaram 20, 30 anos vivendo para os filhos de vocês. Agora vocês têm que voltar a viver para vocês novamente como um casal, né? Bom, vamos lá. Quais têm sido os motivos de divórcio, né? Acima aí dos 60 anos, acima dos 60 a mais. O que está acontecendo acima dos 50, 60 a mais? Por que está tendo esse divórcio, né? Quando vimos casais iniciando seu casamento e de repente se separam. Tem casais assim, né? Não tem maturidade ainda, às vezes, como eu falei, casou por causa de motivo de barriga, ou então casou mesmo pensando em ter liberdade no relacionamento, ter sexo ali, e depois a pessoa vê que não é nada daquilo, as obrigações são muito maiores do que os prazeres, né? E a pessoa acaba se divorciando, né? São imaturos, irresponsáveis, né? Se separou na primeira dificuldade. O casal, assim, que não preparam, na primeira dificuldade, na primeira briga, na primeira palavra mal falada, um deles já junta a malinha e vou para casa da minha mãe. A mãe não deveria receber, não, você vai voltar lá para tua casa, você não quis casar? Volta lá para tua casa e você se acerte com teu marido. Tem pais que fazem o contrário. Não, filha, fica aqui. Tá errado. Não passe a mão na primeira dificuldade que tua filha e teu filho passe no casamento. Porque toda vez que você fizer isso, ele vai voltar para tua casa, né? E eles têm que aprender que casamento não é só mil maravilhas. Tem sim as lutas, tem as dificuldades, né? Haja visto que são duas pessoas diferentes debaixo do mesmo teto. Isso é muito sério, isso é uma frase muito séria que ninguém dá ouvido. Ah, não, eu vou levar de letra, né? E não leva de letra, não é fácil. Por mais que o casal se dá muito bem, sempre tem aquelas conversões, aquelas situações assim que a gente não esperava, né? E tem que ter sim um equilíbrio, buscar um equilíbrio, né? E vários outros motivos para um divórcio 50, 60 mais, né? Mas o que diz no caso de um término de um casamento que suportou todas as adversidades, ultrapassaram barreiras, sobreviveu às dificuldades no recém-casados, que tem muitas dificuldades, né? Passou por necessidades, passou por enfermidades, né? Estão cheios de histórias e cicatrizes e vitórias ao longo dos anos. Por que desistem agora que a maré abaixou e não vai subir mais? Essa é a primeira pergunta que a gente vai responder. Por que esse divórcio tardio? O que leva uma pessoa a querer se divorciar depois de tantos anos juntos? São essas três questões. E eu vou começar já respondendo. Claro que eu não sou a dona da verdade, foi uma pesquisa que eu fiz referente a tudo isso aí, para eu estar falando o porquê dos divórcios, né? 50, 60 mais, né? Eu vou começar falando da terceira pergunta, que foi: o que leva uma pessoa a querer se divorciar depois de tantos anos juntos? Insatisfação ao longo dos anos, a pessoa não está... Na verdade, ela não está satisfeita com ela mesma, não é com o cônjuge, ela não está satisfeita com ela mesma, né? Se mantendo ainda juntos, ela não está satisfeita com ela e ainda se mantém juntos, né? Traição, falta de perdão, né?
Às vezes o marido traiu tanto a mulher que ela já ficou tão desgostosa, chega numa fase da vida dela, a gente vai ver aí qual é a fase que leva ela também a pedir o divórcio depois dos 50, 60 a mais, né? O excesso de controle do outro. Muitas vezes você está dentro de um casamento que o homem só quer te controlar, você só pode fazer o que ele quer, a hora que ele quer, quando ele quer e se ele quiser, né? Você vai fazer. Existe muito cônjuge controlador. Você não pode ter amiga, você não pode conversar, você não pode ir na casa das suas amigas, sabe? Você não pode receber suas amigas em casa. Ó, vou falar para você, fica de olho. Aí tem a questão também do abuso verbal e físico, homem que maltrata, humilha a mulher durante anos e anos, bate nesta mulher, e aí vai chegar, ele acha que, né, essa mulher vai aguentar esses maus tratos por muitos anos. Ela pode até ter aguentado 20 anos, 25 anos isso, mas vai chegar uma hora que essa mulher vai criar uma maturidade dentro dela que ela não vai suportar isso mais, ela não vai aguentar mais esses maus tratos. Aí é onde ela vai pedir o divórcio. E a gente vai falar mais para frente da mulher que pede o divórcio. Eu fiquei absurda assim. Eu achava que era o homem que pedia mais divórcio, mas é a mulher que pede mais divórcio, né? O excesso de controle, nós falamos, a incapacidade referente ao caráter do outro. Olha isso, né? O marido começa ali, muda a cabeça dele, ele tá velho e começa a se achar o jovenzinho, o bonitão, né? E o caráter dele vai pro lixo e ele começa a fazer coisa errada. E ela não vai suportar isso daí, né? Crescimento pessoal, aí nós vamos falar agora, nós falamos, né? O porquê, né? O que leva uma pessoa a querer se divorciar depois de tantos anos juntos. Eu falei alguns motivos aí, né, que leva essa pessoa a se divorciar, né? E agora, o que aconteceu com essa mulher, né? O que pode ter acontecido com essa mulher que agora, depois de alguns anos, ela resolve pedir o divórcio? Um dos caminhos que ela tomou, né, para ela pedir o divórcio. Lembra que eu falei do homem que é muito controlador, aí ele não quer que você estude, ele não quer que você trabalhe, por quê? Ele quer que você, a vida inteira, seja dependente dele financeiramente. Um dos maiores motivos que leva a mulher a empurrar com a barriga a união dela, o casamento dela, é sim a parte financeira. Porque se a mulher estiver com um emprego muito bom e ela estiver, né, com um salário bom, o qual ela pode se sustentar, muito difícil a mulher se manter num casamento desse, onde o homem é abusivo verbal, físico, ele trai a mulher, ele desrespeita a mulher, ele tem o controle total dessa mulher, muito dificilmente, né? O homem que tem vícios de drogas, vícios de bebida, dificilmente essa mulher vai sustentar esse casamento por um tempo. Ela até sustenta por um tempo, até ela encontrar o caminho dela ser independente dele financeiramente. Porque, na verdade, o que mais segura essa mulher é essa dependência financeira, tá? E nós vamos ver agora por que essa mulher, o que leva essa mulher, o que dá condições dessa mulher pedir o divórcio com 50, 60 anos, né? Crescimento pessoal. E o cônjuge não compartilhou esse crescimento. Eu vejo aí, no nosso caso aqui, né, do nosso canal, mulheres cuidando da saúde, cuidando de emagrecer, né, tendo mais atividade física. Antes que ficava só no sofá, não, hoje ela vai fazer caminhada dela, vai fazer academia. E eu vejo homens que não estão acompanhando essa mulher, aí ele fica bravo, ele fica com ciúmes, você está saindo muito, você está caminhando muito, o que você está fazendo?
Marido, vai fazer caminhada com a tua mulher, ao invés de você ficar pensando em besteira. Vai caminhar com ela, vai se alimentar adequadamente, vai perder essa barrigona de pãozinho. Você fica olhando a sua mulher se desenvolvendo, né? E você fica aí parado. Vai ser bonitão, vai cuidar da tua saúde como ela está cuidando, ao invés de você ficar julgando ela, viu? Porque ela tem direito de ir e vir, cuidar da saúde dela, é direito dela. Você não pode tirar esse direito dela, de se alimentar bem, de fazer as caminhadas dela, de fazer academia, né? De fazer exercícios na praça, fazer caminhada com as amigas. Então vai você que casou com ela. Ela tá indo com as amigas porque você não tá querendo ir junto. Né? Vamos puxar a orelha dos homens aqui, né, mulherada? Porque eu sei que tem homens aí que não estão querendo sair, né? Não quer mudar de vida, né? Essa insatisfação levou ao pedido de divórcio. Porque o homem, ele já casa empregado, trabalhando, tendo a profissão dele. E normalmente a mulher, estamos falando aqui da mulher 50, 60 anos, né? Ela casou, muitas das vezes ela não tinha uma profissão, ela não tinha estudo. Quando ela casou, o marido proibiu ela de continuar o estudo, proibiu dela de trabalhar. Não, eu supro o sustento, eu dou o sustento da casa, você não precisa trabalhar. Conclusão, isso fez com que essa mulher passasse a vida inteira, né, sem uma profissão, sem um emprego, né? Então, essa insatisfação levou ela a pedir o divórcio, né? Mas não podemos esquecer que muitas das vezes o casamento é também empurrado com a barriga, como eu falei aí, né? Na desculpa de ter filhos pequenos, o cônjuge doente, né? Acabou de casar, o marido fica doente ou a mulher fica doente e passa anos e anos essa pessoa na cama, né? Então você acaba segurando esse casamento por essa situação. E aí, né, a incapacidade financeira para se sustentar, né? E vários outros motivos também que levam a mulher ao divórcio, né? E de repente chega uma fase dessa mulher, né, que eu quero fazer um curso de cabeleireiro, eu quero fazer um curso de manicure, quero fazer uma faculdade. Quanto a gente tem visto aí as mulheres fazendo faculdade depois dos 50 anos de idade. Parabéns, mulherada. Eu ainda não tive essa coragem, né? E aqui também não. Mas é um sonho que a gente não pode deixar e manter adormecido, né? Você que tem um sonho aí. Eu tenho uma amiga, uma seguidora nossa aqui, que ela tem mais de 55 anos e ela terminou a faculdade dela. Eu fiquei muito feliz com isso. E a gente vê aí também que o Covid trouxe divisores de águas para muitas pessoas. A gente viu eu vi, né, nas minhas pesquisas aqui, eu vi que depois do Covid, né, muitas pessoas, durante o primeiro ano do Covid, muitas pessoas pediram o divórcio, pessoas se separaram, né, viu que o cônjuge ficou muito doente, né, de um ou do outro lado ficaram muito doentes, né? Então a pessoa... E também teve aquela situação que a pessoa ficou muito doente e ela conseguiu se recuperar. E ela teve ali, não, eu vou viver essa vidinha medíocre, essa vida falsa, mentirosa, né? Viver essa vida de infidelidade, de falsidade, de maus tratos, né? E outras situações, ou simplesmente porque a pessoa falou assim, olha, eu sobrevivi dessa doença fazendo tratamentos, entrou em coma por causa dessa doença, aí voltou, né, para a vida e falar, não, eu não quero, Deus está me dando uma outra chance. A pessoa pensa assim, né? Deus está me dando outra chance, então eu vou pedir divórcio. E a pessoa se divorcia. E a gente viu aí que no ano mesmo, primeiro ano do divórcio, do Covid, foram facilitados também, através da internet, o pedido do divórcio. Você não precisava mais ir lá no cartório, dar entrada, era só fazer o pedido, era algo muito simples, fazer um pedido ali pelo celular mesmo, né? Então, isso facilitou um pouco.
Por que esse divisor de águas, né? Muitos analisam sua vida e dizem: se passei por tudo isso, vale a pena continuar levando essa minha vidinha, né? A morte estava perto, muito perto da gente, e muitos chegaram a uma segunda chance, enxergaram ali uma segunda chance de vida, de uma vida melhor, de liberdade, né? E de se libertar de tudo aquilo que a pessoa está passando anos e anos a fio. E em 2021, os pedidos foram diminuindo. 2020, né? Chegou esses pedidos, 2021 foi diminuindo. Na pandemia, os casais ficaram mais pertos. A gente vai ver aí, né? No primeiro ano da pandemia, os casais ficaram muito pertos um do outro. O que deveria ser normal, o que deveria ser agradável para nós casamos para ficar juntos, não é? Mas o que acontece também dá para entender. Desde o começo do casamento, havia-se uma rotina, né? O marido levantava cedo, ia trabalhar, ele levava a vida dele dentro da fábrica ali o dia inteiro. No final do dia ele voltava, vinha para casa, tomava-se um banho, jantava, conversava-se um pouco, assistia uma TV e já ia dormir. E todo dia essa rotina. Então a mulher, ela tinha a casa como o lugar ali de domínio, né? A mulher tinha a casa como um lugar de domínio. Ela limpava a casa a hora que ela dava. Muitas vezes eu fiz isso. Quando chegava 40 minutos do meu marido chegar em casa, eu corria para limpar a casa. Por quê? Eu ia levar a Fernanda para passear lá no prédio, ficava com ela tomando sol, ficava conversando com as minhas amigas, né? Brincava no verão, a gente dava banho nas crianças de mangueira lá no prédio. Aí chegava, pensava que a casa estava toda linda, imagina, estava linda nada. Chegava uns 40 minutos antes do Daniel chegar em casa, eu subia para o apartamento, dava banho na Fernanda, limpava, fazia tudo e já ia fazer almoço. O que eu poderia ter feito o dia inteiro, eu fazia em 40 minutos. Então a gente acaba tendo o quê? Tendo essa liberdade. Eu vou limpar a casa a hora que eu quiser. Eu vou fazer o almoço a hora que, né? A hora que der ali eu vou fazer o almoço, ou eu faço um lanchinho, né? E quando o marido está em casa, a gente sente essa obrigação dá a impressão que tem um olho vigiando a gente de como é a nossa conduta dentro da nossa própria casa, né? Se eu já acordo, já arrumo a cama, né? Acordo, já arrumo a cama, já passo uma vassoura no quarto, já passo um paninho molhado no banheiro, já lavo a bacia. Então a gente acaba, às vezes é culpa nossa mesmo, sabe? A gente deixa de viver da forma que a gente vivia antes para ser uma outra pessoa, porque tem mais uma pessoa em casa. Não é culpa nem do marido, que o marido está o dia inteiro em casa por causa da pandemia. É a gente que não soube, os dois não soube, né, administrar essa situação. E lembrando, a gente casou para a gente ter um companheiro junto com a gente, né? A gente em casa, nós não tivemos dificuldade nenhuma referente a estar na pandemia e o marido em casa. Para nós foi, pelo menos para o meu lado, foi uma bênção ter meu marido em casa. Eu sempre gostei de ter o meu marido em casa. E eu falo que eu tenho uma graça de Deus, uma bênção muito grande de Deus, que meu marido trabalha na sexta-feira até meio-dia. Porque aí ele fica em casa, ele fica mais tempo comigo. E eu sei que tem maridos aí que trabalham de domingo a domingo, mulheres que trabalham de domingo a domingo e não dá para curtir o marido, né? Então, o que aconteceu? Esse casal que raramente se via, passou a se ver 24 horas por dia. A mulher que tinha a casa dela em ordem, tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo cheiroso, agora ela se viu numa situação que estava ela em casa, marido em casa, ela não podia sair nem ver as amigas, porque as amigas também não podiam sair de casa. Aqueles encontros que existiam já não podem existir mais, né? Não pode ocorrer mais. Os passeios de finais de semana também não podiam mais acontecer, todo mundo ali enclausulado dentro de uma casa. Se você está enclausulado dentro de uma mansão, né, que tem piscina, que tem uma academia, que tem tudo de bom, do bom e do melhor, né?
é uma coisa. Agora, se você está numa casa, né? Numa casa de 2 cômodos, 2 dormitórios, numa casa com 4, 5 filhos, marido dentro de casa, uma situação financeira que já não é muito boa, já não é muito favorável, né? O que acontece? Vai acontecer sim as intrigas, vai acontecer sim as brigas, porque o marido quer tomar o café agora e a mulher não se preparou ainda, porque já é hora de almoço e o almoço não está pronto, porque o copo está fora do lugar, a mulher vai pegar um copo e os copos estão nos quartos, porque cada um pega um copo de água, um copo de leite ou de um refrigerante, leva para o quarto, toma no quarto e larga lá. Então, chega num dado momento que um mosquitinho que passa na nossa frente é sim motivo de discussão, de briga, e a gente sabe que as brigas, as discussões, elas não acabam bem, são ditas palavras ali ruins que não voltam atrás. O vento leva essas palavras e só uma humildade de pedir perdão para curar tudo isso. E traz sim, a pandemia ela trouxe sim, a gente sabe que ela trouxe muitas mágoas, muitas cicatrizes dentro de alguns relacionamentos, né? Que a pessoa não estava preparada ali, né? Até meu marido comentou, né? Mas poxa vida, não casou para ficar junto? A pandemia foi um motivo assim muito bom para o casal se conhecer, para se curtir, a família se curtir, assistirem filmes juntos, fazer um momento pipoca junto, né? Ler um livro, orar, ler a Bíblia, fazer o culto em casa, em família. A pandemia, ela trouxe divisores de água, sim, mas quem soube aproveitar esse divisor de água se deu muito bem. Agora, quem não soube administrar essa situação, aí entrou nesse assunto nosso aí, de ter sim que pedir o divórcio. A pessoa não aguentou, ou então a pessoa se viu, né? Ela se viu recebendo uma outra chance de vida. E aí, são vários motivos. Eu só tô falando 2, 3 só, tá, gente? Mas existem vários e inúmeros outros motivos, né? Que as pessoas levam as pessoas ao divórcio, né? E um desses eu falo, é você ter um cônjuge em casa que parece que ele tá morto. Ele não conversa com você, ele não dialoga, não brincam, né? Não discutem também, tá morto, não tem briga, não tem discussão, não tem nada e não tem nada, né? E aí o convívio 24 horas se tornou insuportável. Muitos casais resistiram a essa crise universal nas relações, né? A intimidade do casal foi impactada fortemente por essa pandemia. Muitos casais sofreram essa questão. E aí veio aí o divórcio 60, 50, 60 mais, chamado divórcio dos grisalhos. Porque essa mulher e esse homem, né? Principalmente a mulher, né? Aqui é mais falando da mulher e eu sei que vocês vão se ver aí, vão se encontrar, né? O divórcio aos 60 anos, chamado divórcio grisalho, vem também pela independência financeira. Aquela mulher, né, do passado que não conseguia fazer nada. Ela fez um curso de cabeleireiro, ela fez faculdade, ela se vê aí independente financeiramente. E ela não vai precisar mais suportar aquele maridão que ela suportou durante tantos anos, né? Realização pessoal, fez ali um curso, né? E hoje ela está realizada, né? E ela não depende, ela não precisa se ver ali numa situação que ela não precisa mais passar por aquilo que ela passou, né? Expectativa de vida maior, hoje com 60 anos de idade, qualidade de vida e muito maior, né? É muito maior do que ela quando tinha 30 anos de idade. Maturidade, né, pessoal ali, leva também a pessoa a pedir o divórcio. Hoje o idoso quer viver novas independências, liberdade, conhecimento, né? Volta a estudar, volta a fazer faculdade, volta a fazer cursos, né? A independência financeira e emocional das mulheres mais velhas tem levado a um crescimento do número de divórcio. Olha aí os motivos das mulheres pedirem, algumas mulheres pedirem divórcio em casais acima de 50 anos, 50, 60 a mais. Conhecido também aí como o divórcio cinza.
tem 2 nomes aí, né? Olha, a gente vai aprendendo, vai pesquisando, vai aprendendo. Eu não sabia nada disso, gente. Divórcio grisalho e divórcio cinza, né? Onde o cabelo já tá cinzinha, branquinho ali, e a pessoa acaba, né, pedindo divórcio. Ao meu ver, é o momento mais gostoso. Eu não vejo a hora que meu marido se aposenta. Eu falo para ele: você se aposentar, meu filho, eu quero estrada, eu não quero ficar em casa, não. Não quero ficar curtindo casa, não. Eu quero viajar, eu quero passear, sabe? Quero curtir ele, né? Porque ele trabalha a vida inteira trabalhando dentro de uma empresa. 32 anos, graças a Deus, glória a Deus por isso, na mesma empresa, né? Então, eu vejo que ele também quer essa liberdade. E em nome de Jesus, essa liberdade nós vamos passar juntos, eu, ele e a Fernanda, né? E segura nós, em nome de Jesus. O que a Bíblia fala a respeito de tudo isso, né? Nós falamos aí do mundão, tudo que aconteceu, os sentimentos nossos, as dificuldades, né? E tá acabando o nosso tempo, já estamos em 47 minutos aí. O que a Bíblia aborda né, referente ao divórcio. A Bíblia, ela permite o divórcio, mas ela também desencoraja o divórcio, nós vamos ver aí. Embora Deus odeie o divórcio, é bem essa palavra que ele traz, né? Embora Deus odeie o divórcio, ele reconhece que existem situações e que o divórcio é uma saída, uma realidade, especialmente em casos de infidelidade sexual, né? Quem é a mulher que suporta aí estar com um marido que você sabe que ele trai você com várias mulheres, ou então a mulher que sabe que o marido tem uma outra família. Porque eu sempre falo assim, a traição, ela tem várias, não dando vazão a isso e razão a essa situação, mas existe a traição assim, o homem viu a mulher, de repente, puf, traiu, nunca viu aquela mulher na vida. E ele acabou sendo tentado e saiu com essa mulher. Nunca mais ele vai ver ela. Tem a situação de que o homem conheceu uma mulher, ele é casado, conheceu a mulher e está aí se encontrando, vivendo, né, aquela vidinha de namoradinho, vivendo uma outra vida. Essa situação é uma traição séria, né? E aí tem aquela situação mais grave ainda, em que ele é casado, tem filhos, né? Mas ele também tem outra família, ele já não é um traidor somente. Ele tem uma outra família, ele tem uma segunda família, pior ainda, né? Se existe o melhor ou o pior, né? Ao meu ver, né? Qualquer um pode ser tentado, né? Qualquer um pode ser tentado a olhar uma pessoa de um jeito diferente, né? Claro que nós, como cristãos, a gente se policia muito referente a essa situação, né? É igual eu falo lá do primeiro olhar do pecado, né? Eu tô olhando, até quando você vai continuar olhando? Você bateu o olho sem querer, abaixa o olho e sai dessa situação. Essa decisão, ela está assim nas tuas mãos, porque você é adulto e você manda na tua vida. Você, foi uma coisa sem querer, não foi sem querer. Nada, uma traição, ela não existe sem querer. Ela não acontece sem querer, né? E o que a Bíblia diz a respeito? O adultério, o homem, isso que eu queria levar para vocês, essa palavra. O homem que trai a mulher, ele é um adúltero. Ele não é um coitado, e ele teve um deslize, não. Ele é um adúltero. Nesse caso aí do homem que trai várias vezes, tem uma mulher aí, já faz 1 ano que ele tá traindo a mulher dele, né? Com uma mulher, 2, 3 anos com essa mulher, ele é um adúltero, tem que dar um nome, isso é adultério, ele é um adúltero, né? Em Mateus, Jesus afirma que o divórcio é permitido em caso de fornicação, que é a relação sexual fora do casamento, mas enfatiza também que a importância da reconciliação, do arrependimento, do perdão no casamento. Ele enfatiza a situação. Nós precisamos sim buscar esse arrependimento, né? O cara que traiu, ele precisa se arrepender, precisa pedir perdão para a mulher. E a mulher também, não é só o homem que trai, a mulher também trai, né? Ela também precisa reconhecer que ela pecou gravemente e ela precisa sim pedir perdão.
né? A dureza de coração, a palavra de Deus fala. Jesus menciona que o divórcio foi permitido devido à dureza do coração do homem, mas não era o plano original de Deus, tá bom? Desgosto, né, de Deus, vamos falar aí a respeito do desgosto de Deus pelo divórcio. Em Malaquias 2,16, eu não vou abrir, mas abram você. Em Malaquias 2,16, expressa o desgosto de Deus pelo divórcio, principalmente quando ocorre um motivo egoísta ou traiçoeiro. Em Malaquias 2, versículo 16, fala assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Deus não se agrada dessas coisas. Vai pensar você que você está traindo a tua mulher e Deus está feliz com isso. Não. O Senhor está te dando corda, tá? Você vai se enforcar com isso, pode ter certeza. Reconciliação e perdão. Mesmo em meio às dificuldades, a Bíblia incentiva a reconciliação e o perdão no casamento. A gente precisa ver, a gente vê assim, casais, a primeira briga já está se divorciando, a gente vê, viu lá no começo, né? Casal se divorciando pela primeira briga, a primeira discussão. Pai e mãe não têm sabedoria e recebe esse filho de volta, não deve receber. Você não resolveu casar? Então vai lá, vai se acertar com teu marido. Você errou? Vai lá pedir perdão. Você errou, fez errado, reconhece o teu erro e se perdoe e peça desculpa, peça perdão para o teu cônjuge que você traiu, que você falou palavras pesadas para aquela pessoa. A palavra ela entra no coração, a palavra de julgo, a palavra pesada, ela entra no coração, dificilmente ela sai, tá? Você vai ter, é tão perigoso isso, que a pessoa vai ter que, olha, tem que se conquistar o cônjuge de novo. Não é fácil fazer isso, é destruição no casamento, viu? Cônjuge descrente. Aí o Senhor fala assim, em 1 Coríntios 7,16, fala assim, é mencionado que se em um cônjuge descrente decide se separar, o cônjuge cristão não está sujeito à escravidão. Ele pode se casar de novo. É só nessa situação, tá? Que o cônjuge pode se casar. Se for na questão aí de um descrente pedir o divórcio, né? Aí o cônjuge ali. E a Bíblia oferece uma perspectiva complexa sobre o divórcio, reconhecendo sua possibilidade em casos específicos, mas também enfatiza o valor do casamento, né? Enfatiza o valor do casamento e a importância da reconciliação. Aí nós temos aí Mateus, já está terminando. Vamos ler Coríntios, 1 Coríntios 7,16. Olha, eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do 12, tá bom? Ó, aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se a mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Se o descrente se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não ficará debaixo de servidão. Quer dizer assim, se eu sou cristã e meu marido não é cristão e ele pede o divórcio, a gente pode se divorciar e eu não vou ficar presa na servidão de que ele é meu marido e eu não posso me casar de novo. Porque essa servidão aqui quer dizer você escravidão, né?
de que vale meu marido se divorciar de mim, não é crente, né? E eu sou crente, e eu não poder me casar mais, eu vou ficar na fornicação? Então o Senhor, ele aceita, sim, nesse caso, ele aceita o casamento, que eu me case de novo para que eu seja feliz e eu que não me coloque, né, na escravidão do pecado, porque nós somos corpo, nós temos necessidades, né? Nós temos necessidade de carinho, de afeto, temos necessidade de sexo, sim, porque o Senhor, ele fez o sexo para isso, para nós, homens e mulheres, né? Então, Deus não seria injusto a ponto de falar, olha, você casou com um homem que não é cristão, um descrente, e ele pediu divórcio, então você não pode se casar com ninguém. Deus não é injusto dessa forma. Ele dá, sim, a liberdade para você se casar novamente com outro homem, ser feliz, e não te colocando debaixo de jugo ali, te colocando no caminho do pecado, né? Então, ele abre essa condição. Aí eu vou ler aqui o 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não ficará debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabes, se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe, se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para todas as igrejas. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus, né? Então, se você conhece a Cristo, você é cristão, o casal é cristão, se acertem, busquem aí a presença do Senhor, leiam, chama o pastor, fala, estamos com dificuldade no nosso casamento, né? Lute pelo teu casamento. Você que é cristão, casal cristão, lute pelo teu casamento, viu? Reconheça o erro de vocês, reconheça a falha de vocês, né? Se humilhem na presença um do outro, peçam perdão, se acertem e orem muito para que nada dessas coisas mundanas venham entrar no lar de vocês. A briga, a discussão, amiguinhas, mulheres, evitem amiguinhas dentro de casa, viu? Eu sempre falo assim, as minhas amigas, elas são assim, quando o Daniel está em casa, elas não vêm aqui em casa. E eu também, quando eu sei que o marido delas está em casa, eu não vou na casa delas. Isso é um respeito mútuo entre mulheres. Nunca entrar também na casa da amiga quando ela não está, quando está o marido. Evitar algumas situações. Ah, eu sou adulta, eu sei me controlar. Cuidado. Muitas pessoas achavam-se que sabia se controlar e caiu do cavalo. Leiam vocês aí depois Mateus capítulo 5, 31 e 32, versículo 31 e 32, e Mateus capítulo 19, versículo 3 e 12. Bom, acredito que vocês aprenderam bastante coisa aqui referente ao divórcio, né? E o nosso próximo, e eu falo aí, gente, vamos se cuidar, né? Vamos nos cuidar. Muitas vezes a gente esquece de nós, né? E a gente vai cuidando de marido, de filho, de casa, a gente para de se alimentar adequadamente, come demais, quer agradar marido, faz torta, faz bolo, faz pudim, faz tudo, e a gente vai engordando, a gente esquece de nós, da nossa saúde, né? Esquece de nos mantermos, né, adequadas, né? Não vou falar nem magrinhas, porque magrinha também não é o certo. Né? O certo é nós termos saúde, buscar a nossa saúde, né? E olharmos no espelho e nos acharmos bem. Quando você olha no espelho e fala, não tô legal, preste atenção na tua alimentação.
Pesou, você viu que não tá legal aquele peso, corre atrás do prejuízo, fica uma semana ali correndo atrás do prejuízo, né? Que você vai conseguir, né? E aí o marido, ele casa com uma mulher linda, né? Uma mulher ajeitada, e de repente a gente vai ver, a gente tá aí dentro de casa. Eu falei no outro vídeo de calça de moletom, de chinelo, né? De camiseta toda largada. A gente parece homem dentro de casa. A gente tem que evitar isso, porque o homem, ele casou com uma mulher feminina, ele não casou com um macho, não. Então a gente tem que prestar atenção o que a gente está fazendo no nosso casamento, né? Que está facilitando aí para esse divórcio, ó, bater na porta. Corre atrás do prejuízo, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Não esqueça, compartilhe esse vídeo com as suas amigas, com os seus conhecidos, com os contatos do teu WhatsApp, dê aquele like. Se você estiver assistindo pela televisão e a sua TV não for smart, entra, assiste pela TV, mas entra pelo celular, deixa seu like, deixa seu comentário, tá bom? E o próximo vídeo nosso vai falar a respeito do cônjuge que vive um luto do cônjuge que não morreu, né? Nós vamos falar a respeito disso. Estamos tratando, o nosso canal trata assim a respeito de saúde, de emagrecimento, mas também nós precisamos estar bem em casa, bem com o cônjuge, né? Bem com Cristo Jesus. E por isso que eu tenho trazido esses temas diferenciados no nosso canal, tá bom? Um beijo, compartilha, dá um like, se inscreva no canal, você que chegou agora, inscreva, ativa o sininho e ative em todos para que você possa receber as outras notificações. E veja o vídeo anterior aí, que é Meu Casamento Está em Manutenção. Faça manutenção no teu casamento, tá bom? Um beijo, assista com o marido também esses vídeos, é importante.